E eu quero trazer agora uma outra matéria muito triste também. Uma criança, gente, 1 ano e 8 meses, que morreu vítima de picada de escorpião. Ontem, nós trouxemos aqui uma matéria de uma criança que tinha falecido, picada por escorpião, lá em Santo Antônio do Jacinto, criança de 3 anos, que estava calçando o sapato para ir para a escola, um escorpião estava na meia dessa criança, que foi picada, foi levada para o hospital em Almenara, não resistiu e faleceu. Ontem, uma criança foi picada. A informação que eu recebi desse caso é que essa criança é de Novo Oriente de Minas, o nome da criança é Alisson Henrique Castro, e a notícia que eu tive é que a criança e a mãe foram fazer uma visita numa comunidade rural, lá no Córrego do Cristal, a poucos metros do local, dessa ponte aí onde a criança caiu, e nessa casa onde o Alisson Henrique Castro estava com a mãe, ele acabou sendo picado por escorpião. Foi trazido aqui para Teófilo Otoni, levado para a UPA, recebeu o atendimento, recebeu o soro, anti-escorpiônico, e foi transferido para o Hospital Santa Rosália, em estado realmente muito grave. Infelizmente, a criança não resistiu e faleceu. A responsável técnica de enfermagem da UPA, a Ana Paula Rocha, deu detalhes à imprensa de como ela recebeu a criança, como deu entrada essa criança na UPA. Ela não morreu na UPA, foi transferida de lá para o Hospital Santa Rosália, mas infelizmente não foi possível, salvar a vida dessa criança de 1 ano e 8 meses, mais uma vítima de picada de escorpião aqui na nossa região. A criança, ela veio trazida pelo SAMU, ela é de Novo Oriente de Minas, se eu não me engano. O SAMU entrou em contato pra gente já deixar as ampolas de soros preparadas, porque elas são feitas aqui. Foi administrado 6 ampolas de soro e o SAMU pegou a criança e levou ela para o Santa Rosália, que é a unidade de maior referência para crianças em estado grave, seja ela em qualquer patologia. Era uma criança potencialmente grave, uma criança menor de 2 anos de idade, então o potencial de gravidade dela era muito alto. Chegou bem prostrada, era uma criança que vários episódios de vômito ela também apresentou. Ela estava muito grave mesmo quando ela chegou. Mas nós já tivemos sim vários casos graves de acidente escorpiônico, todos eles, inclusive nós tivemos crianças que foram entubadas, tiveram que ser transferidas para Belo Horizonte, mas graças a Deus estão bem. A nossa reportagem conversou também com o médico Dr. Ricardo Albim. Ele é emergencista, inclusive emergencista pediátrico, da unidade de pronto atendimento UPA de Teófilo Otoni. Falou da situação em que recebeu essa criança de 1 ano e 8 meses, o Alisson, e infelizmente, depois de ser transferido para o Hospital Santa Rosália, apesar dos esforços médicos da equipe de saúde, a criança morreu devido à picada de escorpião. E o Dr. Ricardo Albim faz um alerta importantíssimo aí à população. Nós estamos numa região endêmica, que é infestada de escorpiões, e nos 10 últimos meses já tivemos 500 acidentes com escorpião. Isso mesmo, gente. Cerca de 500 acidentes com escorpião aqui na nossa região. O doutor Ricardo Albim faz um alerta à população quanto a essa situação. Essa criança, ela já chegou na UPA num momento grave. A picada de escorpião, você já tem que suspeitar e já fazer o soro automaticamente, tá? A gente tem algumas suspeitas clínicas que a gente não precisa esperar estar completo para poder fazer o soro. Graças a Deus, a UPA é a referência de toda a região. A gente é de uma referência de região de mais de 200 mil habitantes. Nossa área de abrangência na região de saúde é quase 1 milhão. E o soro pela GRS é disponibilizado aqui. Então, aqui que é a referência, independente de plano, condição, a UPA é referência, a GRS disponibiliza soro para cá. Aqui na UPA tem todo o suporte, tem um leito de emergência reservado para criança grave, a gente tem as ampolas de soro anti-escorpiônicos, a gente tem as ampolas aracnídeos, que tem o mesmo cofator que pode ser usado junto com o escorpião. Então a gente consegue fazer o bloqueio, a gente consegue monitorizar a criança grave e ainda consegue levar para um centro de referência. Porém, sempre o primeiro atendimento tem que ser na UPA, nossa referência de animal escorpiônico da região. Assim que foi identificado o sinal da criança de picada, ela tem que ser traga ao pronto atendimento. Ela pode evoluir numa observação de 6 horas, como ela pode evoluir em casos mais graves de necessitar de 3 ampolas. Em caso moderado, casos mais graves, 6 ampolas, tá? Ou apenas manter de observação entre 6 a 12 horas aqui no plantão.
A grande vantagem que você tem que tentar identificar, às vezes, é não ficar procurando machucadinho, que às vezes a criança tem um acidente e não vê o machucado. Então a gente tem alguns sinais e sintomas suspeitos. Criança chorar de repente, aparecer com uma mancha vermelha, a criança de repente começar a ficar sonolenta, começar a cair, ficar com priapismo, que é uma ereção peniana, aí chega no plantão, às vezes a glicemia está alta, então a gente já junta vários fatores suspeitos para poder fechar o diagnóstico. O soro tem que ser feito rapidamente, sem diluir, descobriu, identificou, fez a intervenção com soro, quanto antes fizer melhor, mais rápido a criança sobrevive e quase sempre a criança tem um risco enorme de ter um potencial desfecho ruim se não fizer o soro. A principal causa de óbito é o choque cardiogênico e edema agudo de pulmão. Então são patologias que às vezes a criança grave evolui para uma intubação orotraqueal, precisa de ventilação mecânica, não é um manejo para ser feito por qualquer profissional de saúde, precisa de ser um manejo de alguém especializado em emergência, porque a criança tende a fazer um quadro mais grave que o adulto. Crianças pequenas eu botaria até 6, 7 anos de idade, são as crianças com maior risco. A proporção corporal delas é pequena para a intensidade do veneno. Geralmente adulto tende a ser caso leve na grande maioria das vezes. A criança é uma incógnita, ou ela evolui muito bem ou ela evolui muito mal. Sendo que quanto antes fizer o soro, as medidas específicas, maior a chance da criança evoluir com desfecho favorável. Existem outras espécies de escorpiões. Na nossa área de animal peçonhento, principalmente é o escorpião amarelo. Informações importantes, né? A gente agradece o doutor Ricardo Albim. Aliás, eu vou até fazer um convite para que o doutor Ricardo Albim possa vir aqui numa próxima edição, falar um pouco mais a respeito, né, desses acidentes com animais peçonhentos, em especial o escorpião, porque os números que ele passou são preocupantes. 500 acidentes em menos de 10 meses, quer dizer, dá uma média de 50 acidentes por mês. 50 pessoas picadas por escorpião todos os meses aqui em Teoflotone, aqui na nossa região, no atendimento feito na UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Números realmente alarmantes. E quando essa picada de escorpião acontece em criança, menor de 2 anos, né? No caso dessa criança, por exemplo, aí, de 1 ano e 8 meses, a outra criança lá de Santo Antônio do Jacinto, 3 anos, pode ser realmente muito grave e até fatal, como infelizmente aconteceu nesses 2 casos aí. A gente externa aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos, a família do Alisson Henrique Castro, menos de 2 anos de idade, né, gente? Tristeza, muita tristeza mesmo. Que Deus conforte o coração da família, criança lá de Novo Oriente, pelas informações que a gente recebeu. E assim que tivermos uma condição, vamos agendar com o doutor Ricardo Albim para que ele possa vir aqui, trazer informações, orientar a população, tirar as dúvidas e ajudar o povo de Teoflotone, da nossa região, a ter o cuidado necessário, a atenção redobrada. E a nossa região, como ele disse, é uma região endêmica. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, né, com lixo acumulado no quintal, local onde tem muita barata. A barata é um alimento, né, preferido aí do escorpião. Não deixar acumular resto de alimento no quintal, material de construção, tábuas, madeiras, tudo isso aí serve como local de proliferação desse animal peçonhento que é o escorpião e que pode provocar acidentes graves e fatais. E infelizmente nesse caso aí, 2 crianças, 1 ano e 8 meses, outra de 3 anos, morreram na região vítima de picadas de escorpião.